Eu acho que a escalada, né, do assédio, né, dessas situações de assédio, ela é fruto de um problema, na verdade, que é um problema de uma falta de confiança na escola, né? Uma falta de confiança generalizada, que se criou, né, na escola e a gente precisa tentar entender um pouco as causas disso. Quando a gente pensa no princípio da gestão democrática escolar, que está lá na Constituição Federal, por que esse princípio está na Constituição, né? Esse princípio está lá como um ato de afirmação, né? Porque a Constituição Federal do Brasil, de 88, é uma Constituição pós-ditadura. Então ele está lá como princípio afirmativo da democracia, né? Pensando em como a escola e como a educação poderia ser mais democrática. O caso é que a gente acabou não desenvolvendo mecanismos e não desenvolvendo uma relação orgânica entre as escolas e as famílias. É claro que existem muitas experiências no país, mas a gente acabou não conseguindo desenvolver isso de maneira muito mais plena, né? E o resultado disso é que hoje a gente observa uma escalada de movimentos, né, que vão alimentar, que vão fomentar a desconfiança entre famílias e escolas, entre professores e famílias, entre alunos e professores, a desconfiança generalizada no espaço da escola. Então, se por um lado a gente, lá no princípio da gestão democrática, né, aspiraria que a escola fosse um espaço, essa ideia de comunidade escolar, né, que ela fosse uma ideia que se realizasse em toda a escola do país, ela acaba não se realizando. E eu não estou falando só da escola pública, é importante, né, dizer isso. A escola pública e a escola privada. Você hoje tem, então, movimentos que se aproveitam desse não lugar, né, dessa ideia de comunidade escolar, para criar e fomentar relações de desconfiança. De tal maneira que você, em muitos casos, né, que a gente hoje vê por aí, as famílias ou as escolas, as pessoas vão à justiça, as pessoas vão a público, vão à internet, compartilham coisas nas redes sociais antes de conversar dentro da escola. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é uma necessidade de que cada escola se construa como comunidade escolar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade até, né, diante dessa escalada de assédio, essa escalada de censura, de tentativas de perseguição, de intimidação, que são criminosas, evidentemente. A gente tem uma oportunidade na verdade, de construir relações mais saudáveis, relações de maior confiança no espaço das escolas. Eu acho que é só a partir da construção dessas relações de confiança é que é possível que as comunidades escolares possam se levantar contra casos e situações de assédio. Então a gente tem casos concretos, né, de escolas em que existe uma comunidade escolar e que quando as situações de assédio, de perseguição acontecem, essas comunidades participam. Elas enfrentam as situações e, mais do que isso, elas aproveitam, né, e tiram proveito pedagógico das situações dentro da escola para aprender com isso e fortalecer as relações de confiança no espaço da escola. Tem um caso que eu acho que é um caso notório, né, e que a gente trata bastante, né, que é o caso da Escola Amorim Lima, né, uma escola municipal de São Paulo. É uma escola em que a ideia de comunidade escolar está presente. Então, famílias, corpo docente, alunos, gestores, até a comunidade externa, todo mundo faz parte, participa, né, das decisões da escola. Então é uma escola em que, por exemplo, as pessoas estão mobilizadas sempre, né? Quer dizer, a mobilização não é uma ação reativa, né? A mobilização é uma ação permanente, né? De participação de famílias, de participação dos atores escolares na escola, né? No fazer da escola, na produção do currículo, na produção da escola, da docência, né? Da aprendizagem. Então, é uma escola em que passou por uma situação de uma tentativa, né, de perseguição de um vereador aqui na cidade de São Paulo, que chegou nessa escola e questionou a direção a respeito de um evento que a escola estava fazendo. Era uma semana de gênero, né, uma sequência de atividades para debater questões de gênero, questões que são importantes, que são candentes e que são trazidas pelos alunos.
não são questões alheias, né, às necessidades pedagógicas e educacionais das escolas, são questões importantes e que são demandadas pelos estudantes. E, enfim, esse vereador exigindo que a escola não fizesse o evento, cancelasse o evento numa ação completamente descabida, né, em que uma pessoa do Poder Legislativo entra na escola, que é gerida pelo município, né, pela Secretaria de Educação, pelo Poder Executivo, e a escola, que tem uma comunidade escolar atuante, portanto, em mobilização permanente, disse não faremos, né, continuaremos trabalhando, inclusive já tinham feito o evento, né, o evento aconteceu e é esse o papel de uma comunidade escolar, né, uma comunidade escolar, ela produz a escola. Então, a importância da existência da comunidade escolar, da existência dos processos participativos de verdade, né, que fomentam essas relações de confiança e evitam que aconteçam esses assédios, essas perseguições, elas permitem que a escola se produza a escola e que as pessoas possam dizer não, né, e possam defender a sua autonomia para produzir currículo, para ensinar, para escolher o que fazer, o que falar, para atender às demandas dos alunos e para pensar o que é melhor, né, em termos da educação. É interessante pensar, né, que denúncias, né, contra professores possam partir de professores. E eu acho que, em primeiro lugar, isso é um sintoma das próprias diferenças entre as pessoas. A questão é que o que a gente não está sabendo fazer é lidar com as diferenças de pensamento entre as pessoas no espaço da escola. Como a gente não está sabendo lidar com as diferenças de pensamento no espaço da escola e transformar essas diferenças de pensamento em aprendizagem, em discussão, em debate, em consciência de que a escola é um espaço plural, a escola é um espaço de diferença, ela nunca não foi um espaço de diferença. E todas as tentativas de negar que a escola seja um espaço de diferença vão ser tentativas fracassadas. E elas vão ser tentativas que não vão ser resolvidas dentro da escola. Então a primeira coisa que é fundamental que as pessoas que estão em conflito no espaço da escola saibam que a escola é um espaço de diferença. Porque a sociedade é um espaço de diferença. E a escola, ela não é diferente da sociedade que está em volta dela. Agora, a escola é um espaço, né, que é diferente da sociedade que está em volta dela. Ela é um espaço que é um espaço adequado para se educar, né, para se debater as coisas. Então, assim, a pedagogia, a educação, ela tem um princípio fundador, um princípio fundante, que é a intencionalidade. Então, assim, a educação não é um processo natural. Você não pode pegar crianças, jovens, colocar num espaço e dizer, vão aí, aprendam. Né? A educação é um processo que exige a presença de alguém mais experiente, um professor, uma professora, um adulto, e que tenha intencionalidades pedagógicas. Né? Daí a gente propor atividades, daí a gente ter didática, metodologia pedagógica, esse tipo de coisa. Né? É isso que produz aprendizagens no plural. Então, assim, a escola é um espaço controlado, né, de certa maneira, para favorecer, para facilitar esse tipo de coisa. Então, é o lugar em que o conflito e a diferença, eles têm que ser trazidos para a esfera pedagógica, para a esfera da produção de aprendizagens. Então, é muito preocupante, né, que entre professores essas coisas não possam se resolver no âmbito do debate político-pedagógico, porque é disso que se trata, né? Essas discussões são discussões de natureza político-pedagógica, que têm que ser resolvidas no espaço da escola. Porque, veja, por exemplo, se a gente pega uma situação, né, como algumas que a gente descreve nos casos que a gente apresenta aí, de uma denúncia que parte de um professor, né, contra um outro professor ou contra alguém na escola. Acontece muitas vezes uma vez que esse caso ganha alguma repercussão, né, na imprensa, coisas assim, de as pessoas dentro da escola também, uma vez ofendidas, né, perseguidas, também se voltarem contra essa pessoa que faz a denúncia.
Então, na verdade, é um processo que é um processo circular, né? É uma escalada de perseguições que vai de um lugar para o outro. Uma vez que uma pessoa faz uma denúncia, que ela não encontra espaço dentro da escola para poder debater, né, o assunto, debater a diferença, colocar a sua posição, que às vezes é uma posição de dissenso, uma posição às vezes conservadora, às vezes movida por valores religiosos ou de qualquer tipo, sem qualquer demérito para essas posições, porque nós não estamos aqui fazendo juízos de valor sobre essas posições. Mas o que a gente está dizendo é que, a partir do momento que essas posições elas não conseguem se colocar, você tem um processo de desconfiança generalizado e denúncias, e assédios, e perseguições. E aí, uma vez quem persegue, depois é perseguido. E aí a coisa vira uma bola de neve, é um processo sem fim. Antes de mais nada, de qualquer coisa, constituir o que a gente poderia chamar de comunidade escolar. Uma comunidade escolar que participe, que paute a escola, que pense a escola, que produza a escola. E aí a gente tem, então, espaços, né? Espaços formais, né? De constituição dessa comunidade escolar. Um deles é o conselho de escola, que é um conselho do qual participam os diferentes atores da escola, para debater as grandes questões da escola, né? A adesão a programas, propostas que vêm de fora, resolver problemas de diferentes tipos, né? Merenda, uniforme, questões curriculares, né? Conflitos de natureza diversa. Tem muitas escolas que não têm esse lugar atuante. E tem escolas que têm esse lugar muito mais como uma instância burocrática, que só existe porque a lei diz que tem que ter. Então, tá lá o conselho. Se reúne lá o conselho burocraticamente, geralmente com pautas que são cartoriais, né? Que coisas assim que chegam. Olha, tal coisa veio da gestão da rede, pensando na rede pública, por exemplo, e precisa ser aprovada no conselho. Convoca o conselho, apresenta e aprova. Então não tem uma organicidade que é muito fajuta, né? Que ela não produz nada e ela não repercute na escola. Então é preciso que haja um processo primeiro de transformação dos conselhos de escola, para que sejam espaços de produção da escola. E aí, uma vez que exista essa instância na escola, aí é possível pensar, por exemplo, em como esse conselho se coloca diante de situações de conflito. Porque escola é lugar de conflito. Então, quem pensa, por exemplo, que a escola boa é a escola de aluno que não faz barulho, que não faz bagunça, que é aquele lugar silencioso, triste, soturno. Não, a escola é um lugar vivo, barulhento, criança grita, jovem grita, né? É para isso que serve a escola. É um espaço, é o primeiro espaço de construção da sociabilidade, né, na vida. Tem outros espaços, mas a escola é um espaço em que você vai conviver com um monte de gente da sua idade, um monte de gente diferente, com famílias diferentes, valores diferentes, cores de pele diferentes, tudo diferente, né? Composições de família diferentes. Então, assim, o primeiro lugar, né, é você ter uma comunidade escolar que entenda a escola dessa forma. E aí, entendendo a escola dessa forma, o conflito, ele é constitutivo da diferença. Ele não é um problema em si. O problema é a gente transformar o conflito num gatilho para alimentar as desconfianças e para alimentar situações de assédio, situações de perseguição, né? A situação de uma pessoa de fora da escola, uma mãe, um pai, um professor, enviar uma cartinha, uma notificação extrajudicial, que é um nome sofisticado, para uma coisa muito simples, né? Que é uma cartinha, né, registrada num cartório de títulos e documentos. É isso que é uma carta, que não tem nenhum valor jurídico, a não ser uma ameaça, um aviso. Onde é que você usa a notificação extrajudicial? Quando a pessoa não paga o aluguel, né? Quando você tem briga de vizinho, condomínio, né? Barulho, esse tipo de coisa. Para resolver essas pequenas picuinhas do dia a dia. Isso não serve para lidar com um conflito pedagógico, com diferença de ideias. Diferença de ideias a gente resolve debatendo ideias.
diferença pedagógica a gente resolve debatendo a escola, pensando a escola naquele espaço. Então a ideia de você ter comissões de mediação, ela é, digamos assim, talvez nosso ideal, né? Mas antes da gente ter comissões para resolver conflitos, quando eles aparecem, nós precisamos ter conselhos de escola que sejam atuantes e que entendam que o conflito, ele não é um desvio, ele é constitutivo. E assim nós precisamos tratar dele, né? E, sobretudo, tirar o máximo de proveito pedagógico. O caminho, né, para a gente construir para a gente construir uma comunidade escolar, ele não é fácil. E ele não existe um único caminho, sabe? É um desafio grande, enorme, e é um desafio que é diferente para cada escola. Você pode ver, por exemplo, que há escolas que são muito interessantes, né? Que são muito vivas, em que as famílias e os docentes pensam a escola, participam da escola, produzem a escola. E se você comparar, né, a história dessas diferentes escolas, de como elas se construíram, de como essas comunidades escolares elas foram sendo forjadas ao longo do tempo, elas são todas muito diferentes. Em algumas dessas escolas, a gestão escolar deu um primeiro passo, de mudar coisas, de trazer as famílias, de fazer projetos. Em outras escolas, é a comunidade do entorno que demandou da escola que a escola fosse outra escola, que ela fosse diferente. Então, como construir não é uma coisa fácil. Eu acho que uma coisa em comum, talvez, todas essas escolas elas têm, né? Elas não têm medo de discutir, né? E nessas escolas existem relações de confiança entre as pessoas. Mesmo nas escolas em que as pessoas não têm medo de discutir, acontecem questões que às vezes a escola não consegue governar, não consegue lidar com elas dentro do espaço da escola. Então, assim, é um desafio tão grande lidar com a discussão, o debate, a diferença ideológica, o debate político-pedagógico, que mesmo as escolas que são experimentadas nesse trabalho, elas às vezes tropeçam e às vezes têm que lidar, por exemplo, com um vereador, uma pessoa que vem na escola denunciando, tentando mover uma ação judicial, geralmente sem qualquer fundamento, sem qualquer repercussão. Porque esses movimentos, né, de assédio, de perseguição às escolas, eles têm uma característica que é muito interessante, é que eles, assim, em termos de o argumento, né, mesmo quando é jurídico, quando tem processo, quando tem projeto de lei, né, que entra numa Câmara Municipal aí, tal e tal, ele não se sustenta, não para de pé, do ponto de vista jurídico. É flagrantemente inconstitucional, né, o que se prega. Porque o que se prega vai contra a Constituição, vai contra a LDB, vai contra a liberdade de ensinar e aprender. O que essas pessoas querem é incutir, né, em professores, em diretores, diretoras, coordenadores, em alunos, medo. Então, é o medo que a gente precisa superar. Então, assim, se a gente não superar o medo de falar nas escolas, o medo de tratar da diferença, o medo de pautar questões. Então, bem, falar de gênero é uma necessidade nas escolas, pelo simples fato de que no Brasil se mata transexuais na rua. Então, um país que mata transexuais na rua, ele exige que esse processo ele precisa cessar. Né? A gente não pode continuar violando garantias e direitos fundamentais das pessoas, matando as pessoas, violando o direito fundamental mais fundamental, que é o direito à vida. Então, num país em que o direito à vida ele é sistematicamente violado por conta do fato das pessoas serem transexuais, pela cor da pele das pessoas, de as pessoas terem mais ou menos dinheiro, isso coloca para a educação, sobretudo pública, um desafio que é de discutir a sociedade brasileira e discutir a diferença. Então, não é possível que existam movimentos que tentem fingir que as diferenças não existem,
ou que falar sobre diferenças significa falsificar o conhecimento supostamente neutro. Isso não é admissível. A escola tem que ser o espaço em que isso é debatido. As famílias podem ter o direito de não debater isso com seus filhos e filhas. Né? Por exemplo, tem pais e mães, por exemplo, que não discutem sexualidade com as crianças. Por várias razões. Às vezes até por vergonha, por constrangimento. Né? Mas o Brasil é um país em que você tem gravidez precoce. Como é que a gente lida com isso, né? se o debate é interditado? O debate sobre sexualidade, o debate sobre gênero, o debate sobre raça, o debate sobre machismo, sobre lutas sociais. Se eu não posso chamar ditadura de ditadura, tortura de tortura, hoje a gente vê pessoas na rua defendendo tortura, ditadura e coisas as mais diversas. E aí a gente está falando de princípios fundamentais, né? Estamos falando de direitos humanos. Então como é que a gente pode, como é que a escola vai não chamar ditaduras de ditaduras, não fazer leituras históricas de um certo tipo? Ela vai ser responsável e corresponsável por não educar crianças e jovens. Quer dizer, então o que a gente vê na sociedade fora das escolas, as escolas também estão produzindo essa sociedade, né? Então não dá para a gente dizer que as escolas têm que tratar o conhecimento, têm que pautar as diferenças de interpretação históricas, elas têm que ter toda a liberdade possível. Então, qual é a tática desses movimentos para evitar que isso aconteça? Primeiro, eles não podem, porque a Constituição não permite, dizer você não pode falar da ditadura militar, você não pode falar de racismo. Não se pode dizer isso. Né? Até aí vem lá uma pessoa, coloca um projeto de lei numa Câmara, né? Se a discussão for muito desqualificada, o projeto costuma avançar, mas no fim das contas, esses projetos eles não vão se manter de pé, por inconstitucionais que são. Então, na realidade, todo esse movimento, né, de ofensa, né, porque é praticamente uma ofensa da inteligência, né, esse tipo de projeto, essas discussões de chamar o professor de burocrata, dizer que o professor não pensa, o professor só executa, são praticamente maneiras de provocar o debate público, né, e de desviar a atenção. Porque, na verdade, o que quer se criar é medo nas pessoas, é medo nos professores e nas professoras, de maneira que as pessoas elas se autocensurem, de maneira que as pessoas, toda vez que ela vai falar uma coisa, ela pensa duas vezes e aí não fala. Quando um professor de ciências vai ensinar sobre evolução das espécies, puxa, será que quando eu falar de Darwin, né, da teoria da evolução, das mutações, de seleção natural, será que eu vou ofender os valores religiosos de alguém? Quer dizer, quando isso começa a acontecer, quando um professor, uma professora começa a pensar duas vezes para se fala ou se não fala determinada coisa, né, porque vai causar isso, vai causar aquilo, é este o objetivo de quem assedia, de quem persegue, de quem quer censurar as escolas. É causar nas pessoas esse medo e essa autocensura. Porque para isso você não precisa ter lei, você não precisa ter projeto aprovado. Você controla o que as pessoas falam simplesmente pelo medo que essas pessoas têm de serem assediadas. Né? Então, assim, respondendo de maneira muito sucinta, a gente precisa parar de ter medo.